Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de conhecer junto com vocês um pouco mais do Rafael Aoki, que trabalha no Quincho, que é um restaurante muito legal, que fica na Vila Madalena, vegetariano, que eu quero conhecer mais ele, porque eu também conheci o Rafael há pouco tempo e fiquei muito impressionada com as coisas que eu comi, as sobremesas que eu comi. Queria perguntar um pouco mais, como é que você chegou aqui? Como é que você se formou? Onde você se formou? Qual é o seu currículo para contar para a gente aqui? Então, vamos lá. Como ela falou, não foi só ela que recentemente me conheceu, mas eu tenho uma caminhada bem nova na cozinha e principalmente na confeitaria. Eu me formei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e quando eu entrei na universidade e quando eu tive o primeiro semestre, eu falei assim, o que eu não quero é confeitaria. Eu acho que muitas pessoas que entram vocês vão falar melhor. Todo mundo que entra fala assim, não, eu quero ser cozinheiro, eu quero pegar nas panelas, quero fogão, faca, tal. E eu também era assim. Mas chegou no terceiro semestre da universidade, eu acabei tendo aula de confeitaria com um professor maravilhoso. Né? Eu tive a oportunidade de ser a única turma a ter aula com o chefe Rodrigo Ribeiro. Minha chefe, na época, ficou grávida e teve que sair de licença, e eu acabei tendo aula com ele. E ele me conquistou. Né? Ele falou que ele plantou a sementinha da confeitaria em mim. Espero que eu possa fazer isso por vocês também. E aí eu comecei a estagiar dentro de confeitaria. E aí, depois disso, eu acabei, no mesmo restaurante que eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar, eu fui subindo. E aí fui de estagiário para auxiliar, de auxiliar para chefe de confeitaria, e depois comecei a subir como subchefe. E aí veio a pandemia, né? Então isso foi recente, faz uns 2 anos. Eu acabei saindo e entrei no Quincho, e foi onde eu me encontrei, na verdade. Né? O Quincho ele me dá 100% de liberdade para criar o que eu quero. E isso é muito o que eu quero mostrar na aula para vocês. Que a confeitaria você pode fazer o que você quiser. Né? A confeitaria não tem regras. Então, o legal é isso. Então, minha trajetória ela é recente, mas foi muito pela questão da liberdade que me deram e, principalmente, pela minha vontade de querer aprender. Eu estava até comentando com os alunos um pouco mais cedo que, atualmente, a nossa geração tem uma facilidade muito grande, que é o Google, que é o YouTube, que é o Instagram, o Pinterest. Você não precisa gastar muito dinheiro com livros. Mas vocês assinam a Prazeres da Mesa, tá? A Prazeres da Mesa vocês assinam. Mas você tem muita informação. Mas o ruim é que tem muita informação que não é boa. Então, é muito em questão da gente filtrar isso. Então, a minha trajetória foi rápida, assim, essa ascensão, principalmente pela minha vontade e porque eu tinha esse acesso. Né? Então, atualmente, eu sirvo sobremesas com a ideia de mostrar um equilíbrio. Né? Um equilíbrio que você não precisa de coisas muito doces para ser chamado de sobremesa. Então, é um prazer estar aqui, poder mostrar esse trabalho, não só por mim, mas pelo que a confeitaria brasileira vem trazendo. Né? A gente tem uma confeitaria muito atrasada no Brasil. Então, esse espaço que me permite mostrar isso para vocês é poder fazer com que a confeitaria cresça mais rápido. E seja mais saudável. E seja mais saudável, né? Bom, com vocês, eu sei que tem 2 amigos nossos ali, que, pelo visto, vão ter uma aparição. Eu vou falar rápido, senão ele vai perder metade da aula. Mas o pessoal, esses 2 aqui, são super batalhadores pelas abelhas, sem ferrão. Então, acho que eles vão ter uma participação aqui. Obrigada, gente. Vou deixar aqui, acho que... Gente, vamos lá, então. Eu vou começar, na verdade, né, queria apresentar. Ela já me apresentou, né? Meu nome é Rafael, sou chefe confeiteiro do Quincho. E esse aqui é o Diego, chefe Diego. Ele é meu assistente. Está comigo desde o começo. Ele foi meu primeiro estagiário e está até hoje comigo. Então, como a gente tem um tempo curto e eu queria trazer uma sobremesa assim, de restaurante mesmo para vocês, até uma sobremesa que eu sirvo no restaurante, ele já vai começar a adiantar um pouco das produções para que eu possa conversar um pouco com vocês, explicar toda essa nova tendência, mas também vocês conseguirem ver os processos, um pouco dos processos que a gente tem no restaurante para trazer aquela sobremesa final para vocês. Tá? Então, para começar, a sobremesa que eu vou apresentar para vocês, ela chama Melipoário Nativo. Então, a ideia é fazer uma sobremesa com vários meles, vários tipos de meles, que eu vou explicando para vocês no decorrer, certo?
Ele vai começar a fazer o mousse de mel, que é um dos elementos, tá? Então ele vai reduzir o creme de leite e o mel de duqueola, tá? Para quem não conhece esse mel aqui, ele é o mel proveniente da Amazônia. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, tá, Eugênio? E se vocês forem ver aqui, a gente tem vários tipos de meles com cores diferentes, densidades diferentes e sabores diferentes. Então, é isso que a gente vai explorar nessa sobremesa. Tá? Então, enquanto isso, o Diego vai fazer isso, eu queria contextualizar um pouco a aula com vocês, o que é essa questão da confeitaria sem açúcar. Tá? Primeiro de tudo, eu vou fazer uma afirmação para vocês, e eu queria que levantassem a mão quem concordar com essa afirmação. Tá? Para vocês, o açúcar, né, o açúcar refinado, que a gente conhece, é algo essencial ou primordial para uma sobremesa? Nossa, fiquei impressionado, achei que tinha muita gente que ia levantar a mão. Tá, então, vou fazer uma perguntinha para vocês, então. O que é mais essencial para uma sobremesa? O açúcar ou a sensação de dulçor? De dulçor? Legal. Então, vamos lá. A sensação de dulçor é algo essencial? Não, não é. As sobremesas, atualmente, não só no Brasil, mas principalmente lá fora, têm seguido uma linha muito de explorar outros sabores. Uma coisa que já é conhecida no Brasil aqui, e principalmente mundialmente, é a questão da pré-sobremesa. Qual que é a função da pré-sobremesa no menu degustação? É basicamente você limpar o paladar para vir a última parte do menu. Então, é muito explorado a questão da acidez numa pré-sobremesa, porque a acidez ela faz com que você limpe seu paladar. Então, essa é uma das formas com que a sobremesa não necessariamente precisa ser doce. Outra coisa também que está sendo muito usada é a questão do amargor nas sobremesas. E por que do amargor? O amargor é um ótimo sabor, vamos dizer assim, para finalizar uma refeição. Mas por quê? O amargor ele te traz uma sensação de saciedade, principalmente, mas não é um sabor que vai ficar na boca que vai ficar por muito tempo. Né? Não é aquela questão que nem da sobremesa doce, que você vai comer, às vezes você precisa tomar um copão de água do lado para tirar aquele sabor. Não, o amargor ele serve como uma forma muito boa para finalizar um prato, um menu, e é por isso que muita gente toma café no final de uma refeição. Então, como é que eu venho trabalhando as sobremesas atualmente e para onde a confeitaria brasileira está indo? É pelo equilíbrio. Então, numa sobremesa, a gente tem sim o dulçor, porque o dulçor é uma forma de ter uma memória afetiva para que a gente lembre, putz, aquilo é uma sobremesa, tem um docinho ali. Mas você pode equilibrar isso com acidez, que a acidez vai ajudar você a limpar seu paladar, e depois vir com um pouco de amargor para que você finalize aquele menu de uma forma muito legal. E, além de tudo, a questão do sal, o salgado. O sal é importante não só na sobremesa, mas como no menu completo. Por quê? O sal ele faz com que você sinta melhor o gosto das coisas. Ele é um intensificador de sabor. Então, o sal é muito importante. Então, tudo isso está englobado na questão da nova tendência de confeitaria. Posso dar um depoimento? A gente não combinou, mas eu vou fazer um depoimento que vai ajudar a ilustrar para as pessoas entenderem o seu trabalho, muito mais para te apresentar. Nós tivemos recentemente um menu degustação seu, que eu fiquei assustado quando recebi o convite, porque ele nos convidou para um menu de degustação de sobremesas, e eram quantos pratos, Rafael? 9? Foram 10 pratos, mais 3 petit fours. Imagine, no mundo tradicional, alguém te convidar para um menu degustação de 10 pratos de sobremesa. E eu e a Márcia, nós somos preocupados, até comi queijo, eu te falei, né? Comi queijo, coisa salgada, falei, meu Deus, como é que eu vou poder comer 10 pratos de sobremesa? Como eu comi 10 pratos de sobremesa mais o petit four, eu acho que é a aula que ele vai dar agora. Eu só quis interromper e fazer esse depoimento, porque é incrível, a gente saiu super tranquilo, não deu, a diabetes não estourou, né? Ficamos tranquilos, porque esse negócio do amargor, do salgado e do cítrico, né? Do ácido, fazia que a gente estivesse pronto, mesmo depois de um prato de sobremesa, para um prato na sequência. Desculpa interromper, mas eu acho importante dividir isso para vocês. É incrível o que ele faz. Por isso que eu te trouxe, Eugênio. Então, vamos lá. Para a questão, o açúcar ele é essencial na confeitaria? Sim, o açúcar ele é essencial na confeitaria. Mas por quê?
O açúcar ele funciona como uma forma muito mais de essência na sua questão química. Existem coisas para a gente alcançar formas e alcançar texturas que sem o açúcar refinado a gente não alcança. Que nem, por exemplo, a gente vai fazer um merengue. Quando a base química da clara é proteína e água, né? Proteína chamada albumina. Quando a gente pega a clara e bate com bastante velocidade e tal, a gente faz a clara em neve. E a clara em neve ela é basicamente água separada da proteína. A proteína ela desnatura e ela cria glóbulos de ar que faz levantar a clara. E isso faz com que, quando a gente mexe nela, ela vai separar muito fácil, né? Qualquer toquezinho ela já desmancha. Então, o açúcar ele serve numa função estabilizante, que é muito importante. O açúcar ele vai juntar tanto esses bolsões de ar da proteína, mais a água, tornando naquela mistura extremamente sedosa, né, que tem ponto de bico. Então, nesse caso, o açúcar é essencial. É muito difícil a gente tirar o açúcar nessa produção. Para fazer bolos, por exemplo, bolos amanteigados, biscoitos amanteigados, quando a gente bate a manteiga e o açúcar ele tem uma função amaciante. Então, quanto mais açúcar a gente coloca no biscoito / no bolo, a gente vai fazer com que ele fique mais macio. E até uma dica que não tem nada a ver com a aula, quanto mais granuloso for o açúcar, mais fofo o seu bolo vai ficar, o seu biscoito vai ficar. Porque qual que é o processo? O açúcar vai derretendo, vai absorvendo toda a umidade da manteiga, e isso vai formar aquela pasta branquinha. Então, quanto mais ar você incorpora, mais fofo e branco vai ficar. E quando você tem um açúcar muito fino, ele vai derreter muito fácil, e por mais que você continue batendo, não vai incorporar o ar. Questão do sorvete, por exemplo. O açúcar ele é um anticongelante. Todo mundo concorda comigo que o açúcar não congela, né? Uma calda de açúcar não congela. Então, se a gente bate uma fruta para fazer um sorvete de fruta e coloca no congelador, só a fruta, ela vai virar um bloco de gelo. O açúcar atua nessa questão como anticongelante. Então, a gente consegue tirar a bola de sorvete porque tem açúcar. Então, a gente vê que o açúcar não é um inimigo. Ele só tem que saber como usar ele de uma forma equilibrada. Então, o açúcar ele é essencial, mas ele não é essencial para um agente adoçante. Se você quer deixar algo doce, você não precisa necessariamente usar açúcar. Você tem diversas formas de adoçar as coisas, como, por exemplo, outros tipos de adoçantes que a gente tem os mais conhecidos, como aspartame, né, a sucralose, a estévia, que é já mais comum vendido no mercado, mas a gente também tem outros tipos de adoçante. Né, eu gosto de chamar de adoçante de rico, que é o xilitol, açúcar de coco, né, que é mais caro, né, é um pouco mais caro, mas dizem que é menos pior. Não é. Tudo que você usa em quantidade não faz bem. Então, a gente pode usar diversos outros tipos de adoçantes. E nessa aula, eu trouxe para vocês um adoçante que, para muitos, e principalmente para a Márcia, é considerado o ouro líquido brasileiro. E é isso que dá o nome da nossa aula. Esses meles que eu trouxe para vocês são meles de abelhas nativas. E o que isso quer dizer? Todo mundo, quando fala de abelha, lembra daquela abelha amarela, né? Aquela abelha que nos desenhos sai correndo para atacar alguém. Essas abelhas, elas fazem aquele mel de supermercado que a gente está acostumado. Mas no mundo, me corrija se eu estiver errado de novo, tá, gente? Tem mais de 400 espécies de abelhas sem ferrão. E só no Brasil a gente tem catalogado mais de 300 abelhas. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é um pouco desses meles, dessas abelhas, que a gente tem aqui. Então, além de ser meles 100% nossos, 100% brasileiros, e que a gente tem que dar valor para isso, eles são meles de abelhas que são de várias regiões do Brasil. E o que acontece? A gente tem uma abelha que é da Amazônia, a gente tem uma abelha que é do Cerrado, uma abelha que é do Sudeste, elas vão polinizar flores diferentes. E o que isso traz para a gente? Sabores diferentes. Uma coisa que a Márcia gosta muito de falar é que os meles eles são uma fotografia das abelhas de cada região. Então, por exemplo, esse mel de Duqueola que eu trouxe para vocês, que é da região da Amazônia, é como se fosse uma fotografia da fauna da Amazônia, porque ele traz todos os sabores e aromas que tem naquele bioma. Então, para resumir é isso, né, eu queria explicar para vocês que o açúcar sim é essencial, mas a gente pode ter substitutos. E o que eu falo para vocês é, se vocês querem, nessa parte da confeitaria, seguir essa questão de não uso muito do açúcar,
eu acho que é melhor, em vez da gente demonizar o açúcar, a gente usar com consciência. Eu acho que isso é mais legal. É a gente poder trazer outras coisas adoçantes super legais para a gente pôr no lugar, mas aonde o açúcar tem que ser usado, ele tem que ser usado. Rafael, tá bom? só vou fazer um adendo rapidinho. Claro. Boa tarde, gente. Só para explicar um Já vai pouquinho a adiantando, diferença dos próximo dois aqui. mundos aqui Vai para vocês, adiantando. né? A gente tem o mel de Esse creme de apis, leite. que todo mundo conhece, que é o mel da abelha que pica, que é um mel extremamente doce e que açucara em algum momento quando ele é de verdade. E a gente tem esse outro universo que é enorme, desconhecido, pouco explorado, que é das abelhas nativas brasileiras sem ferrão. E que, por incrível que pareça, vocês vão olhar aqui, esse vidro não tanto, mas mais esse aqui, ele é muito mais líquido, então ele tem muito menos açúcar. Mas qual a principal diferença desses dois mundos que eu acabei de falar? O mel de apis e o mel de abelhas nativas. Esse mel, gente, fermenta. Então, esse é um universo inacreditável. Enquanto o outro mel, o açúcar excessivo não permite fermentar. Vou deixar ele continuar a aula e a gente depois faz um convite para vocês, quem tiver interesse, quiser saber mais, de ir até a Academia do Mel, e a gente dá essas aulas gratuitas com o maior prazer e amor para falar das abelhas. Então vamos lá. Vamos para a sobremesa, então, tá? Então, a sobremesa ela vai ser composta do quê? Do mousse de mel, tá? Um mousse de mel do Keola, como eu falei para vocês, é uma abelha nativa da Amazônia. A gente vai fazer também um cremu de chocolate gold. O cremu de chocolate gold é como se fosse uma ganache, só que ela é um pouco mais líquida, tá? Então a gente vai usar, só achar aqui, o mel de guaraipo, certo? A gente vai fazer também uma tuile básica, é mais para uma decoração mesmo, com o mel de uruçu boca de renda e um honeycomb, que é como se fosse um suspiro de mel, tá? Com borá. E o mandaçá e o pólen a gente vai usar para decorar, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, o Diego já estava deixando reduzir o creme de leite e o mel, tá? Para que disso? Aqui a gente vai fazer como se fosse um toffee. O que é um toffee? É um caramelo que a gente adiciona chocolate e ele tem uma textura de uma bala. Não é aquelas balas que a gente compra e tal. Eu estou simulando a mesma coisa, só que em vez de usar açúcar, nesse caso eu posso usar o mel. Eu tiro o líquido dele, né? E aí eu uso aqui para fazer esse toffee. Só me tira uma dúvida, a câmera é só aqui, né? Para eles poderem ver? Pode ser aqui? Tem problema? Então troca de lugar comigo. Então vamos lá. Aqui já foi, já reduziu o suficiente, tá? Então, só as bolhas saírem. A ideia é reduzir pela metade, tá? Então aqui a gente colocou 120 gramas de creme de leite, 120 gramas de mel do Keola, deixou reduzir pela metade, tá? Aí aqui a gente vai entrar, então, fora do fogo, tá, gente? Chocolate fogo direto não dá certo. Então, aqui a gente tem um chocolate 33%, tá? Um chocolate ao leite. A gente entra aqui e a gente vai homogeneizar bem para a gente ter essa textura de toffee, vamos dizer assim, tá? Então, ó, já temos uma textura que quando isso aqui esfriar, se deixar isso aqui virar uma bala, tá bom? E aí depois disso, a gente vai adicionar gema pasteurizada, pode ser gema normal, no restaurante normalmente a gente usa a gema pasteurizada porque a data de validade acaba durando mais, tá? Mas pode ser com ovo normal. A gente está basicamente fazendo uma temperagem inversa, né? A gente tem aquele costume de fazer a temperagem de colocar o líquido quente na gema e tal, só que como o chocolate eu não posso voltar para o fogo, eu acabo colocando a gema depois, porque todo o calor residual que eu tenho nessa mistura é o suficiente para eu temperar ela. Mas, se eu coloco direto a gema naquela mistura que eu fiz, ele vai talhar e vai virar um ovo mexido. Certo? Essa daqui é a base da nossa mousse. A gente vai deixar isso aqui esfriar, pode ser na geladeira ou pode ser em temperatura ambiente. O ideal é que ela chegue no mínimo a 30 graus. Porque o que a gente vai fazer? Daqui a gente bate um chantilly, né? Na verdade é um creme fouetté, né? O chantilly é um creme batido com açúcar. Então a gente vai bater um fouetté em picos médios e vai incorporar isso aqui em 3 partes. A partir disso você pode colocar num recipiente para gelar e comer no pote, ou como a gente vai fazer aqui, que vai ser informado numa forma de silicone, tá? Eu só não vou fazer esse processo para não ficar, porque até isso aqui gelar tudo vai demorar muito, mas ele fica assim, ó. Depois que ele fica batido, com o creme de leite incorporado, ele fica assim.
Tá? O ideal é realmente você colocar em 3 partes, porque se você coloca tudo junto, a chance de perder todo o ar que você incorporou no creme de leite é muito alta. Tá? Então, esse daqui... Você consegue colocar aquela panelinha, levar para mim lá, ou deixar num cantinho, por favor? Por favor. Ó, aqui o creme de leite já ferveu. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse um creme inglese. Né? Creme inglese, para quem não sabe, é você ferver o leite, mistura, tempera as gemas. Você vai pegar gema e açúcar, bater bem, você tempera as gemas, volta para o fogo até 82 graus, e isso é um creme inglese. A gente vai fazer uma ganache com creme inglese. Essa é a única diferença. Tem outro fouet aí? Tem esse? Pode ser o pão duro aqui mesmo, então. Então, aqui o ideal era fazer com o fouet, tá? Mas a gente vai incorporar esses dois aqui. E aí, aos poucos, a gente vai temperando essa gema para que ela não coagule quando a gente volte no fogo. Tá? Então, a gente coloca um pouquinho. Homogeneizou, a gente volta para a panela. Então, aqui, a gente vai mexendo no fogo até chegar a 80, 85 graus. O ideal é a gente bater os 82, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Né? Às vezes o fogo está muito alto. Então, pega o termômetro para mim aqui. Então, a gente vai mexendo. E daqui, a gente vai jogar isso em cima do chocolate, que é basicamente uma ganache. Né? A ganache, a gente esquenta o creme de leite. E aí, a gente coloca em cima do chocolate. Tá? Já vai fazendo o mise en place do honeycomb. Então, sempre raspando bem, porque tem que tomar cuidado. Se der para fazer em fogo baixo, melhor. Tá? Bom, bateu aqui, os 80 graus. Então, o que eu vou fazer? Você consegue um fouetzinho para mim, por favor? Um fouetzinho. Então, daqui, a gente vai passar para cima do chocolate. Ó, mostrar aqui para vocês, acho que vocês conseguem ver. Tá vendo que aqui tem algumas notas de coagulação? Isso acontece de vez em quando, realmente acontece. Então, o que a gente faz quando isso acontece para a gente não perder a produção? Primeiro, não raspa o fundo da panela. Segundo, a gente passa por uma peneirinha fina. Tá? Então, a gente consegue recuperar. Mas o ideal é sempre, se tiver tempo, fazer sempre em fogo baixo. Deixei um pouco aqui o creme de leite em cima do chocolate para que ele dê uma derretida. Tá? O ideal é a gente fazer isso com mixer de mão. Tá? O mixer de mão ele permite com que você emulsione bem o chocolate e ele não separe. Muitas vezes a gente tem um problema de separar a ganache. Caso isso aconteça, a gente esquenta um pouco mais de gordura, seja de creme de leite, pode ser até um pouco de manteiga, a gente esquenta um pouco e reemulsiona. Isso vai voltar, não precisa jogar a ganache fora, tá? Tem forma de recuperar. Então aqui a gente vai emulsionar. Enquanto eu emulsiono aqui, eu queria falar de um assuntozinho legal, que é... Vocês têm ideia do porquê que a nossa confeitaria, vamos dizer assim, foi tão contaminada pelo açúcar refinado? Quem faz alguma ideia? Na verdade, a gente teve uma questão histórica que foi muito forte para isso acontecer, que foi na época das navegações. O Brasil foi a maior colônia de cana-de-açúcar do mundo. E a gente sofreu com uma questão... Né, que acho que o Eugênio gosta de falar muito, que é a síndrome de vira-lata. Na época, a França estava... Né, é a base da cozinha. E nessa época, os europeus eles usavam o açúcar muito como riqueza. Então, a gente acabou pegando essa, vamos dizer assim, essa mania de usar uma quantidade de açúcar por conta dessa importação, porque era coisa de rico. Tanto que existem relatos, há muito tempo, que no Brasil
tinha muita gente que pintava os dentes para ficar escuro, para parecer que comeram rapadura, porque rapadura era coisa de rico. Então, muita gente pintava os dentes só para parecer que tinha dinheiro também. Então, desde essa época, a gente foi muito contaminado por essa questão do açúcar. E isso acabou se permanecendo até hoje. Tanto que, se você for ver as principais confeitarias, são as confeitarias que parecem mais doces de padaria, vamos dizer assim, né? Que são doces bem carregados no açúcar, né? Com muito creme, muita gordura e tal. E é uma coisa que, atualmente, atrapalha um pouco o nosso trabalho, porque é muito difícil a gente conseguir mudar essa cultura sem a força de vocês. Né? Eu acho que isso é o mais importante dessa aula, é conscientizar vocês que isso não depende só dos chefes. Né? Enquanto a gente não tiver demanda para isso, não vai aparecer pessoas fazendo. Porque, querendo ou não, a gente vive num mundo que vive em volta de dinheiro. Então, enquanto não tiver pessoas legais investindo nisso, vai continuar assim. E olha, Rafael, o açúcar foi uma riqueza, foi uma coisa nobre e hoje não é, né? O açúcar hoje é barato e o Brasil tem a cultura da cana-de-açúcar. Então, o açúcar realmente é cultural aqui no Brasil. Eu aprendi algumas coisas com você hoje que eu não sabia. Vou pintar meu dente de escuro agora. Né? Aprendi essa. Para ver se dá dinheiro, né? Para ver se dá dinheiro. Mas é incrível, né? Porque as poucas pessoas sabem. O Brasil é dos grandes produtores de açúcar, é verdade, mas o Brasil é dos maiores produtores de mel do mundo. E o brasileiro não consome. A gente está entre os menores consumos mundiais de mel per capita. Absurdo, para vocês terem ideia. No Brasil se consome 15 vezes menos mel do que nos Estados Unidos e 25 vezes menos do que na Alemanha e na Suíça. Estou falando per capita. Tá? E o mel ficou relegado ao remédio, ao subproduto. Eu só queria interromper, acabei esticando muito. Você me avisa se eu tiver que parar de falar por conta aqui. Tem problema. Porque todo mundo coloca na gaveta açúcar. Só que os tipos de açúcares são muito diversos. Não existe um tipo de açúcar. Glicose é um deles, frutose, destrose, e assim vai longe. E os açúcares dos meles são muito diferentes do açúcar industrial. A ponto, eu vi alguém falar aqui de doença do açúcar, diabetes, desculpa. Existe tratamento para diabético à base de mel. Olha que loucura. Porque o mel tem uma complexidade e tem uma digestão muito diferente. Então, a gente tem muito para aprender nesse mundo. E aquele dia que eu fui e comi tantas maravilhas, sem açúcar, cara, com muito pouco açúcar, eu fiquei maravilhado. Realmente, a gente tem um mundão para descobrir, para evoluir. Né? Desculpa, tomei muito tempo, né? Mas realmente a questão é isso, né? É a sensação que você sente. Né? Então, voltando ao que eu falei, a questão do excesso do ingrediente que você usa. E é legal falando essa questão do Eugênio, porque o Eugênio vê muito mais, vamos dizer, a parte romantizada. Eu gosto de ver mais a parte já química das coisas. Por quê? Porque a questão química das coisas são muito influentes na confeitaria. Então, para vocês terem noção, o mel é basicamente 80% frutose, 9% de maltose e glicose e apenas 1% de sacarose. O açúcar que a gente come, açúcar refinado, né, açúcar cristal, demerara, é sacarose. E sim, o que faz mal não é o açúcar, e sim o processo que ele passa. Muitas vezes ele é refinado no enxofre, e isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Mas é aquilo que eu falo novamente, é a questão do equilíbrio. Então, a forma com que a gente utiliza esse ingrediente é a forma com que isso vai refletir na gente. Tá? Então, aqui eu terminei o cremu, tá? Então ele basicamente fica uma ganache, tá vendo? Ele fica mais líquido, por quê? Aqui eu estou usando chocolate Gold. O chocolate Gold é um chocolate branco caramelizado, tá? Dá para fazer isso do zero, mas eu acabo, né, no dia a dia do restaurante usando ele já pronto. E vocês veem que ele fica com uma textura um pouco mais líquida, por quê? Por o chocolate branco ele tem muita gordura, o creme de leite tem gordura, gema é gordura. Então ele fica mais líquido, mas assim que a gente colocar ele na geladeira, ele fica mais firme. Tá? Então, mousse pronto, cremu pronto, agora a gente vai para uma coisa que é essencial, o açúcar. Né? Mostrar para vocês que realmente eu acho que está aqui, que eu quero mostrar para vocês verem como é que fica. Está aqui, ó. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui. Tá vendo que ele tem essas, como se fossem uns alvéolos.
Se chama honeycomb por isso, né? Honeycomb em inglês, fava de mel, então porque lembra uma fava de mel. Isso aqui é uma reação química. Quando a gente pega o açúcar, né? Aqui a gente adicionou açúcar, glucose. Glucose, para quem não sabe, é um açúcar invertido. Açúcar invertido quer dizer que ele não é sólido, ele é líquido. Tá? Então é parecido com o princípio do mel, sabe? Ele é açúcar, mas ele é líquido, mas são coisas diferentes. Foi um exemplo só para vocês entenderem um pouquinho. Então aqui a gente tem açúcar, glucose, mel, e aí que vem o pulo, que é adicionar bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, quando entra em reação com o açúcar, ele expande. E aí, quando ele expande, ele cria esses alvéolos. Então, ele tem a crocância, uma crocância muito boa, parecendo com o do suspiro, mas ele tem o bicarbonato de sódio acaba trazendo, o sal dele intensifica o sabor. Mas vocês vão ver quando vocês experimentarem que vai ser muito mais um sabor de mel do que um sabor de açúcar, por mais que a quantidade de açúcar seja muito maior. Então, esse aqui é um exemplo de que, nesse caso, você precisa usar açúcar. Né? É uma textura que a gente quer obter, é um sabor que a gente quer obter, mas a gente precisa do açúcar, só que na hora que a gente for servir, a gente não precisa colocar, né, meio quilo disso. A gente pode colocar 1, colocar 2, e isso não vai ser prejudicial para a gente. Aliás, Rafael, culturalmente, na Espanha, em vez daqueles torrões de açúcar para adoçar o café, é o honeycomb que é usado. Veja como tudo é muito cultural, né? Aqui vem o açucareiro, aqueles saquinhos venenosos para a gente adoçar. E na Europa, há muito tempo, os honeycombs estão ali à disposição para quem não quiser adoçar com açúcar, né? Então é isso, né? O legal é o que a Márcia falou, são essas as tendências diferentes que a gente vai trazendo, vai englobando. Né? Eu acho que a tendência da confeitaria, principalmente brasileira, é quando a gente não tem algo nosso, a gente pega referências e aí a gente transforma isso em coisas novas. Então isso é uma coisa que lá fora já é usada e a gente trouxe. Eu trouxe uma técnica, vamos dizer assim, até que clássica lá fora, só que com um ingrediente nosso, que é o quê? Que é o mel brasileiro, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver aqui. Será que a câmera consegue mostrar aqui? Eu não sei se vocês conseguem dar uma olhada aqui. Ele já está começando a caramelizar, vocês estão vendo? Né, ele estava bem clarinho por conta do açúcar. E aí a questão da glucose. Por que a glucose entra aqui? A chance do açúcar queimar é muito grande. Tá? A glucose permite que, se queimar, vai demorar mais. O ponto de fumaça, tudo aqui, vai ser muito mais alto. Tá? O ideal é a gente fazer isso aqui a 147 graus. Esse é o ideal para a gente tirar isso aqui do fogo e colocar o bicarbonato. Mas, nesse caso, eu não gosto de seguir muito a regra. Sempre quando a gente adiciona o bicarbonato de sódio nessa mistura, ele vai queimar, porque o sal queima muito mais rápido. Tá? Então, eu gosto de fazer isso aqui um pouco a olho. Quando chega na cor que eu quero, que nem, por exemplo, chegou aqui essa cor assim, eu chamo que é uma cor de guaraná, eu já tiro do fogo, tá? É importante tirar ele do fogo. E a gente coloca o bicarbonato. Mexe um pouquinho só para sair um pouco da temperatura alta. Bicarbonato. E aí, quando a gente coloca, vou tentar mostrar para vocês aqui, olha a reação que ele cria, estão vendo? Estão vendo essa reação aqui? Ela já está começando a fazer os alvéolos. Daqui, a gente pode bater aqui para atingir a cor que a gente quer, porque ele vai continuar queimando. Daqui, tapete de silicone. E ele vai continuar inflando, tá? Tá nosso monstrinho aqui. A gente deixa ele aqui esfriar em temperatura ambiente, tá? Muito importante. Porque... Você consegue levar para mim? Obrigado. É muito importante porque deixar em temperatura ambiente. Açúcar e água não combinam, né, gente? Se a gente colocar, ele vai derreter. Então, se a gente coloca na geladeira, principalmente nossas geladeiras de casa, que tem muita umidade, isso aqui vai estragar. Então, toda essa película que está se criando em cima vai furar. Não sei se vocês conseguem ver, já está abrindo umas bolhas aqui. Tá? Quando você atinge a temperatura certinha, exata, dificilmente isso acontece. Mas não que isso aqui seja um problema. Tá? Se a gente colocar isso aqui na geladeira para gelar rápido, vai fazer com que essas bolhas estourem e a gente perde toda a graça dele, que são os alvéolos. Tá? Então, isso aqui a gente vai deixar esfriando. Já temos agora 3 das 5, dos 5 elementos. E agora eu vou mostrar para você uma produção que é super legal, que é uma coalhada à base de pólen. Então, o que acontece? Para a gente, por exemplo, fazer uma coalhada, um iogurte, a gente usa os lactobacilos para fermentar aquele leite. Né? Então, normalmente, a gente esquenta o leite
né, a gente tenta atingir uma temperatura ali de no máximo 85 graus. O ideal é ali 65, 70 graus, porque é a temperatura que as bactérias gostam de agir. Então, a gente faz isso, a gente esquenta, coloca um potinho de iogurte natural que a gente compra no supermercado e faz aquilo render. A coalhada de pólen / iogurte de pólen é o mesmo princípio. O que eu faço? A cada 1 litro de leite, que eu esquento a mesma temperatura, 65, 70 graus, eu adiciono 4 gramas desse pólen aqui. Tá? Isso aqui é pólen de abelha. E isso aqui é o pólen da Duquiola, que é uma abelha muito difícil de conseguir. Né? Foi um presente que o Eugênio e a Márcia deram para a gente, para essa aula, porque eu estou há anos pedindo para eles, eles não me mandam, só me mandaram para cá. Conta então, depois que a abelha é policial, né? Isso é muito legal. Eu até deixar anotado aqui para não esquecer. Mas o que eu faço, então? Eu esquento o leite, coloco 4 gramas desse pólen e aí eu deixo ele fermentar. O ideal é você fermentar de 5 a 7 dias, mas quanto mais você fermentar, mais o sabor, aquele sabor de queijo, ele vai aparecer. Então, eu acabei fazendo um para vocês no domingo. E a gente está aqui, ó. A ideia é a gente fazer num pote não hermético. Por quê? Né? Nesse pote eu acabei fazendo, só que eu tirei essa partezinha. Porque senão não respira. Se a bactéria não respira, a bactéria morre. Então, foi esse processo que eu falei, esquentei e tal, deixei aqui. O leite veio até aqui em cima, só que só isso aqui é o queijo. Então, isso aqui são as proteínas inoculadas a partir do pólen. Tá? Então, e ele vira esse queijo, parece uma ricota. Ele fica com um sabor bem leve, né? Ele fica com um sabor mais de iogurte mesmo. E o engraçado é que eu fiz testes com vários tipos de pólen. Acho que foram 5, 6 diferentes que o Eugênio mandou para mim. E cada pólen reage de uma forma diferente. Porque é isso, né? Cada abelha... Oi, pode falar. Temperatura ambiente. Né? O bom é deixar um lugar escurinho, né? Quentinho ali, longe de luz, tudo para deixar ele fermentar. O ideal é não colocar em um lugar muito quente, porque se você esquentar, o que acontece com a fermentação se você deixa muito quente, ou vamos dizer assim, dá muito alimento, que seria açúcar, farinha, dependendo para alguns tipos de bactérias, ela se estressa. Quando a bactéria se estressa, ela vai deixar um sabor mais azedo, né? Solta um sabor de ácido acético muito grande. Então, o legal é deixar ela trabalhar da forma que ela quer. Né? Temperatura ambiente, lugar escurinho, tal, e deixar ela lá. Né? Esquece ela por uns 5, 7 dias, e ela acaba se tornando esse queijo aqui, que eu chamo queijo de abelha. Então, depois disso, eu também, para eu deixar ela bem sequinha, bem firme, eu deixo ela sorando. Então, eu pego uma peneira, né, um bowl por baixo, pode ser um pano limpo, pode ser um Perfex, e aí eu passo essa mistura aqui para esse bowl com peneira, e aí eu deixo ele na geladeira uns 2 dias descoberto. Tá? As nutricionistas odeiam isso, né? Mas é o melhor jeito de fazer, porque senão, se a gente coloca o filme, ela vai condensar. Aí entra a umidade, tudo que você está sorando, aí vai ficar ficar aquele gosto de geladeira, tal, não sei o quê. Então, 2 diazinhos, sem nada por cima, depois você tira, você pode usar a forma com que você quiser, e ainda pode usar o soro. O soro é muito legal para fazer diversas coisas. Né? Até o pessoal lá do restaurante já usou o soro desse pólen aqui para fazer uma glace para cenouras. Então, é até onde a criatividade vai. Eu queria só falar um pouquinho do pólen, porque é um pólen muito diferente do que você compra na farmácia, do que a gente conhece. Do mesmo jeito que o mel de abelha nativa é muito diferente do mel convencional, o pólen também é. E essa fermentação foi espontânea, né? E foi espontânea porque a levedura está no pólen. E o Rafael falou que cada pólen que você usa, né, Rafael, tem um resultado muito diferente. Por quê? Porque aqui as leveduras são nativas do local e das abelhas. Cada lugarzinho vai ter uma levedura diferente, então cada lote que a gente te trouxer vai ter um resultado diferente. E isso é incrível, né? O pólen convencional, ele não fermenta. O pólen das abelhas nativas, ele já vem fermentado. Então, se você for fazer esse produto com o pólen comum, não vai conseguir o queijo. É uma das coisas que o brasileiro não conhece, é incrível. A gente tem meles que os brasileiros não conhecem, mas a hora que fala de pólen, olha, nós estamos nesse mercado acho que há 8 anos, não, mais de 8 anos, né? Olha, a gente deve fornecer pólen para talvez meia dúzia de restaurantes só, esse pólen de abelha nativa. A Márcia está lá me
me lembrando que a abelha tem 2 alimentos, mel, que é carboidrato, e pólen, que é proteína. Então, isso aqui é proteína pura. Depende do local de origem, mas pode chegar até 40% de proteína, pólens vindos da Amazônia, que, por um acaso, esse é um pólen vindo da Amazônia. Não dá para medir, porque cada um é um. A gente não é indústria, a gente é pequeno, então não tenho como medir. Eu teria que fazer uma medição para cada um. Mas aqui tem muita proteína, pode chegar a 40%, porque ele vem da Amazônia. Tudo que vem da Amazônia é incrível, né, Rafael? Desculpa, né? Sempre te furando aqui. Eu trouxe você para isso. Realmente, eu acho que o legal de nós, cozinheiros e confeiteiros, é que a gente não leva só nossa história, nosso nome. Eu acho que tem muito mais por trás de tudo isso. A forma com que eu gosto de montar sobremesa é sempre tentar contar uma história junto. E quando eu propus a ideia de levar essa sobremesa, principalmente para o Quincho, a primeira pessoa eu falei, Eugênio, eu quero fazer algo assim. O que você acha? O Eugênio topou na hora. Eu falei que você era louco, eu não falei, não? Falou. Não, falei, né? Essa parte das pessoas não precisavam saber. Não precisava falar aqui, né? Não, mas ficou incrível. Bom, eles vão experimentar, né? Vão experimentar. Então, é poder contar essa história junto. Então, muitas vezes, dentro dos pratos, tem algo a mais do que só uma comida. Tem uma história por trás, tem algo. Então, às vezes, ainda a cozinha é muito elitizada, a confeitaria é muito elitizada, mas é uma questão que também o que agrega valor não é só o que você está comendo, mas sim todo o processo que foi. Desde a pessoa que colheu, né, que tem as abelhinhas lá, que colheu o mel, o Eugênio foi lá, buscou, trouxe para São Paulo, passou para mim, né, a gente faz a criação em cima disso, aí a equipe da cozinha ajuda, faz todo o processo da sobremesa para poder servir para vocês. Esse é um caminho que não é escancarado, né, e é difícil a gente mostrar isso. Essa forma de a gente estar aqui no mês e poder passar para vocês é também uma forma de vocês começarem a pensar, putz, tem isso aqui no prato, sei lá, que seja uma carne com batata. De onde que veio essa carne? De onde que veio essa batata? Então, esse exercício que faz de tentar se conscientizar do que está vindo é o melhor de tudo. Porque aí você começa a ver a comida não só como uma coisa primitiva e obrigatória, mas sim como uma experiência além de tudo isso. E será que a comida pode fazer bem para o meio ambiente? Ah, com certeza. Isso, pode fazer bem e pode fazer mal, né? A gente pode consumir soja transgênica, que é terra arrasada, não sobra um inseto ali, ou a gente pode consumir produtos de pequenos produtores. Está aqui o mel, mas tem os orgânicos, tem o azeite, tem os queijinhos brasileiros, que são incríveis, né? E quanta coisa boa está acontecendo atrás daquele prato incrível que a gente está comendo, que a gente esquece disso. Vamos lá, vamos acabar o prato. Forma e já coloca ali para mim. Então, vamos lá. Último elemento da sobremesa. Bom, é uma sobremesa de mel. Como é que a gente vai mostrar para as pessoas que é de mel? Brincando com a questão do visual. Não é sujeira, tá, gente? Não fiquem bravos comigo. Isso aqui é porque queimou no forno, que o restaurante é feito a forno a lenha. Isso daqui é uma forma de silicone em forma de favos de mel. Então, o que o Diego fez aqui para a gente? Aqui a gente tem uma tuile básica. Uma tuile básica é o quê? Normalmente ela é feita a mesma quantidade de farinha, clara de ovo, açúcar de confeiteiro e manteiga derretida. Mas, precisa usar manteiga aqui? Desculpa, precisa usar açúcar aqui? Não, não precisa usar açúcar. A gente substituiu pelo mel. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Daqui a gente vai passar um pouquinho para a forma, com uma espátulazinha que vai acertar. A gente tira todo o excesso. E daqui, né, essa camada bem fininha de massa, dá nem para ver, né? Acho que vocês nem conseguem ver de tão fininho que é. Ele vai para o forno. E aí, isso aqui vai ficar em torno de 10 a 12 minutos no forno, a 175 graus. Tem que ser exato? É bom ser exato. Tá? Forno é uma coisa que na confeitaria é chato, né, tem essas regras, precisa ser nessa temperatura. Às vezes dá para você fazer, por exemplo, no restaurante eu faço a forno a lenha, que chega a 300 e poucos graus. Mas eu já faço isso aqui há 4, 5 anos, então, né, fico ali de olho, olhando e tal. Mas o importante é, se der, usar um forno tradicional. Tá? E aí, como é que ela fica? Ela fica assim. Tá vendo? Vocês vão ver que, por eu fazer no forno a lenha, a gente vai ter alguns que estão mais escuros que o outro, pontinhas um pouco mais queimadas, que acontece. Eu acho que fica até bonito.
né? Então, como é que eu faço fazer esse formato? Como essa massa tem muita gordura e principalmente tem clara de ovo, quando eu tiro do forno ela está mole. Ela demora ali de 10 a 15 segundos para esfriar. Ela demora de 10 a 15 segundos para esfriar. Então, esse é o tempo de eu moldar. Então, nessa forma de silicone, o bom da forma de silicone é isso. Assei, ela destaca, ela já sai aqui da forma. Aí eu pego na mão, dou uma dobrada nela, seguro ali 5, 10 segundos e ela já fica crocante. Então, é uma decoração a mais que a gente tem na sobremesa, que traz também o sabor de mel, né? E assim, super fofinho, né? Bom, esses são todos os elementos da sobremesa. São bastante coisa. Desculpa estar correndo. Daqui a pouco a Carla já está brigando comigo, que eu estou passando do horário. Mas, então, o que a gente vai fazer? Aqui já endureceu até. Está um pouquinho mole, mas eu quero quebrar, tentar abrir para vocês verem. A parte de baixo ainda está um pouco mole. Tá? Então, não sei se consegue escutar. Obrigado. Então, tá vendo que ela já está firminha, só que a parte de baixo ainda não. O ideal é a gente colocar isso aqui numa grade, uma grelhinha, sabe, para ele poder passar ar por baixo. Quando a gente quebra, não sei se consegue ver, já está o processo aqui já de fazer os alvéolos, tá vendo? Quando ela endurecer, ela vai ficar igual aquela ali, bem bonitinho, né, com os alvéolos e tal. Então, é uma coisa super simples de fazer e é super gostoso. Assim, para tomar com café, como a Márcia falou, é maravilhoso. E também a questão visual agrega muito na sobremesa, que é uma coisa muito importante para a gente. Tá? Bom, eu vou montar a sobremesa, então. Tá? Você consegue levar isso aqui para mim? Essa daqui. Oi? A receita vai estar na revista, sim, tá? E o porquê que eu quis trazer essa sobremesa aqui? Porque, por mais que é uma sobremesa, vamos dizer assim, com vários passos, dá para fazer em casa, não é difícil, né? São vários elementos que a gente trouxe, que é o mousse básico, né? Uma ganache, que é um pouquinho diferente só, um suspiro também, que você viu, a gente faz em 5, 10 minutos, só o tempo de esfriar, a coalhada também é super simples, então a gente soma diversas coisas simples e a gente monta um prato legal. Então, na cozinha tem muito disso, na confeitaria tem muito disso, de que, parece complicado. Talvez não seja. Né? E o melhor ainda da confeitaria, se você seguir passo a passo a receita, não tem erro. Né? Muita gente fala assim, confeitaria é difícil, tal, não sei o quê. Eu não acho, eu acho que é mais fácil, porque é realmente só seguir uma receita. Né? A gente segue receita, temperatura de forno certinha, tem o tempo das coisas certinho, e a gente traz uma coisa super legal. Tem um pouquinho de água para mim, por favor? Então, aqui, o que a gente fez? Infelizmente, a gente teve um probleminha em que o freezer não conseguiu congelar a tempo para a gente, os mousses, mas eu usei essa forma aqui de silicone. Tá? Eu gosto de usar bastante a forma de silicone, porque eu consigo dar um formato que eu quero para as coisas. Né? Então, brincar um pouco com essa questão visual. Então, o que eu fiz? Aquele mousse que a gente fez o toffee, incorporou o chantilly, né, o creme fouettê, coloco numa manga. Dessa manga aqui, eu coloco na forma de silicone. E dali vai para o freezer. Precisa disso? Não precisa. Isso é uma coisa mais estética, realmente, por conta do restaurante. Então, abre esse aqui para mim, por favor. Então, vamos lá. Só recapitulando os meles, eu vou até pegar minha colinha aqui, para o Eugênio não ficar bravo comigo. Então, o que a gente usou? A gente tem o mel de Duqueola, que eu falei para vocês para fazer o mousse. Tá? Então, é o mel da Amazônia, que ele tem uma notas de acidez muito grande. Se vocês quiserem experimentar aqui no final, vou ver se eu consigo umas colherzinhas para vocês provarem. Tá? Para fazer o cremu, a gente usou guaraipo. Então, o guaraipo, ele é um mel do Paraná. Tá? É isso, né, Eugênio? Do Paraná. E ele é bem ácido também, e ele tem notas de própolis muito forte. Às vezes, quando você experimenta, você pode até achar que, nossa, estou sentindo gosto de álcool. Talvez sim. Ele tem essas notas um pouco alcoólicas. Também porque todos os meles, eles fermentam. Né? Tanto que, por exemplo, esse mel aqui, o de Mandaçaia, que foi o único que não entrou nas produções, foi de propósito, porque é para finalizar a sobremesa. Esse mel aqui, ele ficou fermentando em casa 7 dias fora da geladeira. Então, a hora que eu abrir, vou ver até se vocês conseguem escutar. Você escuta até aquele gás de refrigerante.
Então, todos eles fermentam. Então, a gente usou o Duqueola, usou o Guaraipo para o cremu, né, para ganache chocolate gold. A gente usou o mel de borá para fazer o... Peraí, por que a gente usou? Já me perdi já, gente, meu Deus. Isso. A gente usou o mel de borá para fazer a tuile, porque ele tem uma consistência maior. Vocês conseguem ver, ele é um pouco mais viscoso. A cor também lembra um pouco o mel de ápia que a gente está acostumado. Isso aqui, e também tem notas um pouco mais adocicadas. Isso faz com que remeta um pouco o sabor do açúcar, a consistência me ajuda também a atingir o que eu preciso. E a gente tem o Uruçu Boca de Renda, que ele é o mais doce deles. Tá? Ele tem notas muito grandes de alcaçuz. Não sei se já provaram alcaçuz, mas ele remete muito esse sabor. E o mandaçaia, que eu não terminei de explicar, por que ele é claro? Porque ele é da Caatinga. Na Caatinga não tem muitas flores, né? A fauna é bem escassa. Então o mel acaba ficando mais claro e ficando mais líquido. E isso também faz com que no sabor mude. É muito complicado de eu explicar para vocês qual o sabor que tem as coisas, porque todos eles são ácidos. Nenhum deles, se provar, vai remeter ao mel normal. Então, são tons de acidez diferentes, são notas de sabor que você vai sentir de formas diferentes, e cada pessoa, às vezes, pela questão da memória afetiva, vai lembrar outras coisas. O Eugênio e a Márcia concordam que isso aqui tem muito sabor de abacaxi. Isso me lembra um pouco também, mas, de certo ponto, eu não concordo, não. Mas é muito essa questão, é muito pela memória afetiva que você experimenta. O mandaçaia depende muito da origem. A gente fala abacaxi em lotes muito específicos. Dependendo da região, ele vem com outro sabor. E essa é a beleza, nunca se repete, né? Então, eu só estou esperando aqui a água esquentar um pouquinho, para a gente poder finalizar a sobremesa, tá? Aqui... quero mostrar para vocês também, voltando pela questão de... Esse aqui, você pode pegar esse aqui também. Esse aqui. Obrigado. Essas florzinhas que eu trouxe aqui, elas são flor de mel. Não é flor da planta mel, não existe, mas é uma flor que ela remete muito sabor, e por isso que é chamada de flor de mel. Então, mais uma vez, para intensificar a questão de uma sobremesa de mel, eu também trouxe essa florzinha para poder, né, compor todo o prato. Aqui, queria mostrar para vocês, tem uma colherzinha ou alguma qualquer coisinha? Isso. Aqui é o cremu depois de geladeira, tá? Isso aqui ficou, acho que uns 2, 3 dias na geladeira, então não cai, né? Ele está bem firme, ó. Ele tem uma textura bem cremosa. Então, por mais que ele estivesse bem líquido, ele vai firmar por conta do chocolate. O chocolate tem essa questão que dá a firmeza, tá? E principalmente a redução. Tá? A gente tirou quantidade de líquido, faz com que a gente consiga ter essa consistência. Já? Não, tá frio ainda. Consegue colocar em outra boca? Bom, acho que eu só preciso esperar um pouquinho a água esquentar. Queria escutar um pouco de vocês. O que vocês acham de tudo isso, né, dessas questões? Quem tem uma pergunta, alguma coisa para pontuar? Oi, pode falar. Uhum. Então, você comentou sobre o kefir, né? Foi o kefir que você comentou? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com fermentação, a gente tem 2 tipos de fermentações. Fermentação a partir de levedura, fermentação a partir de bactéria. Qual que é a diferença? A levedura se alimenta de açúcar. As bactérias, elas podem se alimentar de sal, de proteínas, por exemplo, da farinha. Então, cada bactéria ela vai agir de uma forma diferente. Né? Então, por exemplo, tem o kefir de água, o kefir de leite, e eles se alimentam dos compostos que tem nesses líquidos. Essa bactéria em si, vamos dizer que tem no pólen, eu não vou conseguir te dizer
certinho se é isso mesmo, porque eu não li nenhum estudos. Eu acho que, além de mim, só a chefe Manu Bafara acabou fazendo também. Mas qual que é a questão? Nesse sentido, eu já fiz alguns testes. Né? Eu já deixei ela em alta temperatura, né, do lado do forno a lenha, perdi ela. Já deixei ela na geladeira, ficou quase um mês, não deu em nada. Então, esse dia de 5 a 7 dias é uma média que eu fiz com os pólens que eu usei. Então, por exemplo, se você pega o pólen de jataí, precisa ser 7 dias. Ela demora muito para inocular. Isso, com certeza. Com certeza. Isso. Com certeza. Eu comentei sobre isso um pouco mais cedo, eu não sei se a senhora já tinha chego, mas é realmente isso. Qual o problema que a gente tem? Quando a gente coloca ela em alta temperatura, as bactérias vão querer comer mais, comer mais, comer mais, comer mais. E isso estressa elas. E quando elas se estressam, elas acabam soltando ácido acético. E o ácido acético que dá esse sabor um pouquinho de estragado, né, esse avinagrado. Então, é muito também na questão de como você vai fazer. A fermentação é algo que é bem antiga, né? A fermentação, ela foi descoberta, engraçado, com mel, né? Que colocavam mel para guardar. Os egípcios guardavam em urnas, né? O mel, e aí depois de não sei quantos dias eles iam ver e ele estava gaseificado. Né? Uma fermentação é algo muito antigo. Existem muitos estudos, tem um livro muito legal, que é o livro do restaurante Noma, que é um restaurante em Sydney, que ele trabalha muito com fermentação. E fala muito sobre isso, sobre fermentações, tudo. E uma coisa que é certa realmente é isso. Você tem que deixar o tempo da bactéria viver do jeito que ela tem que viver. Porque se a gente deixa ter temperaturas muito altas, ela vai se estressar e vai trazer esse sabor desagradável. Então, é muito uma questão... A fermentação entra muito com a questão de erro e acerto. Né, de testes que você faz, né, na cozinha que eu estou, na casa onde eu estou, na região que eu estou, ela vai se comportar de forma diferente. E também o sabor que você gosta talvez não seja o mesmo que o meu, e tudo bem. Eu acho que o legal da cozinha é isso, né, é democratizar. Não tem certo ou errado, tem o que a gente gosta. Sim, é super legal. E isso é uma coisa legal também de falar, né, de trabalhar a fermentação na confeitaria. Né, eu acho que o legal da confeitaria é isso, é você trazer técnicas de outras praças, né, seja da cozinha, seja do bar. Né, então, eu gosto de usar muito essas outras, que nem, por exemplo, a fermentação. O Luciano, que está sentado ali atrás, que é o subchefe do restaurante que eu trabalho, ele é um cara que manja muito de fermentação. E eu aprendi muita coisa trocando figurinhas com ele e de como eu poderia trazer isso para a confeitaria. Porque é uma coisa que é muito legal, é muito boa e pouco explorado na confeitaria. Então, eu acho que essa troca de experiências que é o mais legal. Bom, como a água aqui já esquentou, eu vou esquentar um pouquinho a colher só para poder tirar uma quenelle. É mais uma questão estética também. Tá? Então, eu esquento aqui um pouquinho a colher. Certo? É mais uma questão visual. Tá? Coalhada, tá? Coloquei na manga de confeitar para eu poder fazer uma decoração bonitinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer como se fosse uma mini colmeia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocando a coalhada e vou subindo a manga para eu poder conseguir o formato que eu quero. Prontinho. Outra coisa também, tá, em relação, já falando também, voltando da coalhada, a coalhada você pode deixar na textura que você quiser. Se você quiser tirar dali e já comer, perfeito. Se você quiser ela menos porosa e um pouco mais lisa, pega um pouquinho desse soro, ou pode ser leite ou creme de leite, que vocês acharem melhor, bate um pouquinho com ela, porque aí você consegue uma textura mais cremosa. Então, você pode... Isso daqui, com azeite, flor de sal, de um tomatinho, é maravilhoso. Então, você pode usar em outras partes da cozinha. Mais uma vez, uma parte decorativa, eu vou abrir um buraquinho aqui na coalhada. Vocês já vão entender o do porquê. Daqui, o honeycomb está onde?
Consegue abrir o pacote para mim, por favor? Então, eu vou pegar uns honeycombs mais bonitinhos aqui. Honeycomb. Agora vou colocar um pouquinho do pólen de duqueola também, para trazer mais uma questão estética também, e também a questão do sabor. Eu vou jogar em cima da coalhada, porque como eu fiz a coalhada de pólen, eu ponho um pouco aqui também. E lembre, se vocês forem comer pólen puro, tomem cuidado, tá? É muito forte. É bem, bem forte. Twillyzinha. A gente coloca aqui em cima. Florzinha de mel. Vou pegar uma de cada cor. Vou pegar uma branquinha aqui. Pega mais um honeycomb para mim. Tem muito disso também na cozinha, tá? A gente vai colocando nos espaços onde fica mais bonitinho. Vou pegar esse aqui. Uma florzinha roxa. Certo? E aí, último passo. A gente vai finalizar com um pouco de mel mandaçaia, tá? Então, escutaram? Isso é fermentação. E aí a gente vou finalizar, vou colocar no buraquinho um pouco dela. Eu vou fazer uma bisnaga, senão eu vou fazer besteira. Gente, tem uma bisnaguinha aqui? Acho que tem uma... Não, tem uma... Eu vi uma bisnaga ali. Pronto. Na verdade, você está fazendo isso porque o mel é super líquido, né, Rafael? E Com as certeza. pessoas não esperam isso do mel, né? E é isso, gente. Só esperar. Quer montando a degustação? Monta as degustações. Deixa só o pessoal ali. E é isso. Então, basicamente, pegamos 5 ml diferentes, 2 tipos de pólen, e montamos com técnicas simples uma sobremesa de restaurante. Então, a gente vê que não é complicado, né? Todo mundo consegue fazer. É só um pouco de calma. Às vezes na primeira não sai, na segunda, na terceira. Mas tenha fé. Tenha fé. Você pode levar essa aqui para fotografia? Essa aqui é a frente. Vai lá com ela. Eu e o Diego vamos começar a montar as degustações para vocês, tá? Mas antes de finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês. A confeitaria, ela na verdade tem um prato em branco à sua frente. As sobremesas, elas não têm regras, não têm padrões. Então, a confeitaria tem um trunfo que é realmente você poder transformar qualquer insumo e, sabe, você pode modificá-lo, mudá-lo e transformá-lo da forma com que você quer. Você pode pegar um único insumo e transformar em várias coisas diferentes. Isso é uma coisa que só a confeitaria traz. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a única limitante dentro da confeitaria e das sobremesas é a nossa criatividade. Então, não se limitem. Quem for confeiteiro, quem gosta dessa área por hobby, não tenha medo de errar, não tenha medo de testar. A confeitaria é isso, é um prato em branco sem padrões, e que o único limitante é a nossa criatividade. Obrigado, gente.